Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Pessoal, vamos aqui com comentários do canal Bradock Show, já deixando os créditos ao canal do Bradock Show na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Agora, pessoal, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Bem, ou seja, a manifestação que ocorreu aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, exatamente aqui de onde estou falando para vocês, multidão que tomou a Avenida Paulista em um ato pró-anistia aos presos no dia 8 de janeiro. E o batom vermelho virou o símbolo da manifestação em referência à cabeleireira Débora, que foi condenada a 14 anos de prisão. Já temos 2 votos do ministro Alexandre de Moraes e do ministro Flávio Dino para a condenação a 14 anos de prisão por escrever "Perdeu Mané" em uma estátua do STF, na frente do STF, a estátua da Têmis, da Justiça, relembrando que é uma frase que não foi inventada pela Débora, e sim pelo ministro presidente do STF, Luiz Roberto Barroso. Michele Bolsonaro pediu que mulheres erguessem seus batons e ironizou Moraes, que classificou o objeto como, abre aspas, substância inflamável, fecha aspas. Bolsonaro encerrou o ato afirmando que não fugirá do país e seguirá lutando pela anistia, apesar de ser réu no STF. Eu iniciaria, então, com o deputado Tomé Abduz para perguntar, deputado, senhor deputado estadual aqui em São Paulo, qual é a sua opinião, sua percepção, 24 horas após esta grande manifestação que ocorreu na Paulista, os efeitos políticos, as consequências também que terá lá em Brasília o ato de ontem? Carlos, obrigado pela sua pergunta. Eu organizo manifestações há muitos anos, que eu estou na Avenida Paulista em todo o Brasil, organizando as manifestações. O primeiro ponto é a quantidade de pessoas que nós tínhamos ontem. E eu tenho bastante experiência, por estar sempre em cima de um caminhão, e a nossa avaliação é que algo na casa de 600 a 700 mil pessoas estavam na Avenida Paulista, demonstrando que grande parte da população está indignada com o que acontece, com as decisões que são tomadas pelo Supremo Tribunal Federal. Só que para isso é importante que a gente faça uma retrospectiva para compreender o porquê que nós chegamos até esse momento. E aí eu faço uma pergunta aqui para os nossos ouvintes, se vocês se recordam do mensalão, se vocês se recordam do petrolão, se vocês se recordam do dinheiro na cueca, se vocês se recordam quando nós ligávamos a televisão todas as noites e nós tínhamos ali um propinoduto caindo sujeira e dinheiro, e o Brasil sendo passado a limpo. As pessoas indo presas, pela primeira vez nós vimos empresários e políticos irem para a cadeia e o Brasil voltou a ter esperança. Um determinado momento, a gente vai para as ruas para pedir o impeachment da tal presidente Dilma por pedaladas fiscais e mais uma vez a força do povo brasileiro, unidos de mãos dadas nas ruas de verde e amarelo, nós conseguimos ter essa importante vitória que foi o impeachment da Dilma. E não foi golpe. Aquilo foi feito via parlamento, da maneira correta, seguindo o devido processo legal, entre o governo do presidente Temer. Algumas coisas aconteceram que foram boas e propositivas, as leis trabalhistas, e todos nós procurávamos alguém que realmente pudesse levar o Brasil para a direita, para princípios, valores, trabalho, segurança jurídica e tudo que nós, brasileiros, esperamos do Brasil. E fomos para as ruas e elegemos o presidente Jair Bolsonaro. E aí começa toda a confusão, Ele não podia trabalhar. Logo no início do seu mandato, começaram a questionar tudo que ele fazia. Era 48 horas para isso, era 40 horas para aquilo, e cada ação do presidente, ela era confrontada pelo Supremo Tribunal Federal, que era provocado por alguém. Normalmente, alguém do PT, alguém do PSOL, Randolfo Rodrigues. Depois de alguns dias, de alguns meses, eles acabam com a prisão em segunda instância. Todo aquele entendimento da prisão de segunda instância que teve lá atrás mudou do dia para a noite e o Lula volta para as ruas. É solto um homem que foi preso em 3 instâncias, condenado pelas 3 instâncias e com crimes absurdos. E aí começa a Covid-19. Por uma decisão monocrática de um único ministro do Supremo Tribunal Federal, eles conseguiram acabar com a competência da 13ª Vara de Curitiba. Ou seja, tudo que nós vimos
o dinheiro que retornou para o Brasil, aquelas barbaridades que deixavam todos nós desesperados de imaginar o quanto que eles saquearam o Brasil volta para a estaca zero. E aí começa aquela campanha política a qual todos nós participamos. E aí eu posso falar com muita propriedade, porque eu estava como comentarista político em vários veículos de comunicação e eu fui calado. Eu estou falando por mim, vocês também sabem disso. Não podíamos falar determinadas palavras como descondenado, presidiário, relacionar o presidente, o Lula, com todos os ditadores que nós temos aqui ao nosso lado e outras muitas coisas, aborto. Depois nós tivemos as inserções das rádios e mais inúmeras coisas. E eles nos chamam de golpistas. Olha só a inversão de valores. Então, quando o Lula vence as eleições complexas, e que a grande maioria do brasileiro de bem não compreendeu, as pessoas foram para as ruas como um grito de desespero, um grito de socorro nas portas dos quartéis, e as suas armas o que eram? Eram bíblias e as suas famílias ali presentes, pedindo para que Deus salvasse o Brasil. Essa é a grande realidade. E o dia 8, aquele dia fatídico, ele foi algo que aconteceu por conta de todo esse histórico que nós contamos. Como que nós, brasileiros de bem, podemos olhar para tudo isso e acreditar que isso está acontecendo com o Brasil? As mesmas pessoas que tanto saquearam nossa nação voltaram para o poder de uma forma que nós não engolimos, que nós não pactuamos e que nós temos um sentimento muito ruim. Então esse fatídico dia 8 que aconteceu, que ninguém aprova, ninguém é a favor de violência, ninguém é a favor que haja algum ato de depredação de patrimônio público, mas aí eu pergunto, mais de 30 vezes nós tivemos um aviso pela BIM, dizendo que poderiam ter algumas manifestações que fossem para a Praça dos Três Poderes, e nada foi feito. Nada foi feito. Nós tivemos todas aquelas imagens de pessoas quebrando relógio, fazendo rapel atrás, né, dos prédios públicos. Até agora a gente não viu ninguém ali ser preso. E o povo brasileiro sendo criminalizado por um ato que não teve uma liderança. Na Paulista, mas consta, Hugo Motta propõe moderar as penas, mas exclui a anistia da pauta, mesmo após o ato na Paulista. Lembrando que o requerimento para a anistia chegou a 191 assinaturas, enquanto o Motta está tentando ganhar tempo, está tentando desviar as atenções. Motta que pediu para os líderes dos grupos parlamentares não assinar o requerimento de urgência. Esse requerimento, então, que necessita de apenas mais 66 assinaturas para atingir as 257 exigidas. O PL lidera o apoio com 86 assinaturas. Relembrando, então, que o PL ainda nem todo mundo assinou. Se não me engano, o PL tem 97, 96 deputados, se não me engano. O PP tem 26, União Brasil 23, Republicanos, que é o partido do Motta, já tem 15 deputados que assinaram. Enquanto isso, o presidente da Câmara está desconversando sobre a anistia. Lembrando que a Câmara votará 4 projetos do Judiciário nessa semana, enquanto a anistia vai ficar de fora, mesmo após a manifestação massiva na Paulista. Rodrigo Constantino, Motta foi votado pela direita porque ele prometeu que iria dar atenção e eventualmente pautar a questão da anistia para os presos políticos do 8 de janeiro. Na sua opinião, está traindo a confiança que o PL, que a direita lhe colocou quando elegeu o presidente da Câmara, e qual deveria ser a reação dos partidos pró-anistia se Hugo Motta fazer obstrucionismo a esta pauta? Bom, vamos começar pela segunda parte, então. Obstrução de pauta é uma possibilidade já aventada, e o Sócrates Cavalcante já disse que vai fazer manifestação lá na cidade do Hugo Motta, se ele realmente mantiver essa postura. Eu entendo que o Hugo Motta é muito jovem, né, para presidir a Câmara, então, obviamente, é um acordo maior, mais amplo. Ele não tem, assim, luz própria política para estar ali. É tipo um Rodrigo Maia, a gente sabe que foi colocado nesse lugar, né? Mas ele está tentando acender uma vela para Deus e uma vela para o diabo. Ele teve o apoio também da esquerda, do governo, e ele precisa tentar sambar nessa corda bamba.
Se fosse apenas isso, que já é uma situação delicada, eu não tenho dúvida que com a pressão que a Avenida Paulista mostrou ontem, com a coesão da direita, e é disso que eu quero falar no meu primeiro comentário, o simbolismo dessa união forte, com 8 governadores, inúmeros senadores, dezenas de parlamentares, de deputados, vereadores, lideranças da sociedade civil, era muita gente unida. Carlos Bolsonaro colocando a mão no ombro da Michele Bolsonaro e dando um beijo nela, né? Todo mundo sabe das desavenças entre os dois, que a própria Michele já revelou recentemente numa entrevista com Alexandre Garcia. Isso tudo tem um símbolo muito forte de união. O Hugo Mota sentiu essa pressão. Ele é um político jovem. Ele precisa decidir se ele vai ficar do lado do povo ou do lado de uma minúscula minoria do sistema que vem tentando, de alguma forma, perseguir a direita para destruir a nossa democracia, e esse é o verdadeiro golpe. Qual é o problema? O problema é que ele não tem liberdade de escolha aqui. Então a gente tem até uma certa comiseração pela situação dele, digamos assim. Todo mundo viu que ele está sendo chantageado em praça pública, ao meio-dia. Ele está sendo ameaçado. Resgataram um caso dele, mandaram Polícia Federal na cidade que o pai dele é gestor. Quer dizer, o negócio não é mais feito nos bastidores, é feito às claras. O sistema está dando um recado. Você vai pautar isso, vai desagradar a turma que tem a caneta na mão hoje. E isso, seguindo a linha de raciocínio do Tomé, que fez um bom resumo aí também dos últimos anos do Brasil, isso não é condizente com uma democracia. Que democracia é essa que foi salva por quem só pode andar de avião da FAB e não está entre o povo, como o próprio Jair Bolsonaro apontou em relação ao ministro Alexandre? O Bolsonaro mostrou ser uma grande liderança popular e política. De novo, olha o calibre dos políticos, dos governadores, dos estados que ele reuniu ali, os parlamentares, os mais votados. Olha, ali tem milhões e milhões de brasileiros representados por esses que foram eleitos. Então, não dá para manter uma narrativa de que o Alexandre de Moraes representa o povo e a democracia, junto com a Globo, que só tem audiência decadente, e que aquela multidão que a gente viu não era uma multidão, segundo a turma da arte da USP, que não é a turma nem de estatística da USP, e o Datafolha, que ninguém sério leva a sério. Aí a Globo, Jovem Pan, eles compram a narrativa, né? Tinha 45 mil pessoas. Quem acredita? O Boulos finge que acredita. O Reinaldo Azevedo diz que tinha menos gente na Paulista do que em Copacabana, porque essa gente vive da mentira hoje em dia. Você pode acreditar no Reinaldo Azevedo ou nos seus olhos. Tinha no mínimo ali, vamos jogar por baixo, 300, 400 mil pessoas. E mais importante do que isso, eu escrevi sobre isso para a Gazeta hoje, eu vou me alongar um pouquinho só na primeira fala, porque é importante. Na Gazeta do Povo, hoje, eu mencionei isso. Em ciências sociais, nós não temos laboratório que nem em ciências naturais. A gente não consegue controlar o ambiente e fazer o experimento duplo cego, controlando as variáveis que importam. Agora, o mais perto que a gente chega disso é quando um mesmo povo, numa mesma geografia, numa mesma cultura, é dividido ao meio. E aí você joga socialismo e capitalismo. As Alemanhas, as Coreias. Aí a gente consegue ver o experimento. A gente teve algo muito próximo no Brasil agora. O Boulos convocou uma manifestação da esquerda contra a anistia agora, no mesmo lugar. Quantas pessoas tinham? Então como é que a Globo vai dizer que não é uma pauta do povo brasileiro? Se o Bolsonaro, a favor da anistia, colocou centenas de milhares e o Boulos colocou 48 pessoas. Estou exagerando um pouquinho. Tinha umas 53. Então é óbvio que é uma pauta prioritária. Agora, mais importante, friso, é a união. É a união. E o Bolsonaro agora, ainda há pouco, na entrevista para o Oeste, falou sobre isso. Talvez até dando um recado para uma certa ala da base mais aguerrida e bajuladora do bolsonarismo. Ele deu um recado. A turma que vive de massacrar qualquer um que diverge um pouquinho. Acho que a gente tem o vídeo. O que o senhor tem a dizer para pacificar essas brigas dentro da própria direita? Ela já foi mais virulenta. Eu mesmo conversei com alguns desse time do lado que está se julgando o censor do mundo, onde alguém de direita fala alguma coisa, ele é contra e já ataca todo mundo. Porque comportamento semelhante a esse... É isso aí, pessoal, e vamos aqui para mais uma notícia. A Quest
Lula é desaprovado por 53% das mulheres e 64% dos jovens. Presidente registra aumento na rejeição em todos os setores analisados pelo levantamento. A pesquisa Genial Quest, divulgada nesta quarta-feira, aponta que a desaprovação ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva aumentou entre mulheres e jovens. O levantamento mostra que 53% do eleitorado feminino reprova a gestão do petista, um crescimento de 4 pontos percentuais desde janeiro. Entre os eleitores de 16 a 34 anos, a rejeição é ainda maior, atingindo 64%. O estudo ouviu 2.004 pessoas presencialmente entre 27 e 31 de março. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. Mulheres, a reprovação cresceu de 49% em janeiro para 53%. Agora, a aprovação é de 43%, enquanto 2% não souberam ou não responderam. Homens, a desaprovação masculina subiu de 52% para 59%, já a aprovação é de 39%. Entre os jovens, o aumento da rejeição foi ainda mais acentuado. Em janeiro, 52% desaprovavam Lula, número que agora chega a 64%. A aprovação caiu de 45% para 33% no mesmo período. A pesquisa também identificou variações em outros segmentos. 35 a 59 anos, a aprovação caiu de 46% para 44%, enquanto a desaprovação subiu de 52% para 54%. 60 anos ou mais, a aprovação caiu de 52% para 50%, enquanto a desaprovação subiu de 40% para 46%. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Desde já agradeço, valeu.